Bem-vindos ao Além da Sala com Sheila. Se você ainda não me conhece, eu sou a Sheila, sou especialista e mestra pela UFMG, atuo como professora de redação e sou apaixonada por viagens, pela educação e pelas oportunidades que só o conhecimento nos traz. Aqui vamos explorar temas essenciais para o desenvolvimento pessoal e acadêmico com foco na neurociência da aprendizagem. Vamos além da sala de aula alcançar o nosso melhor. Me conta uma coisa, você realmente acha que a concorrência no mercado de trabalho, nos concursos, vestibulares e até mesmo no Enem é muito forte? Ou será que a maioria das pessoas simplesmente não está fazendo o básico bem feito? Hoje eu quero te provar que está muito mais fácil se destacar do que parece. E a questão não é sorte, tá? Dom, nem mesmo privilégio. Não. É estratégia. E para isso, a gente precisa entender 3 coisas. Como o nosso comportamento é moldado, por que algumas pessoas parecem tão perdidas no processo de estudo ou até mesmo no mercado de trabalho, e qual o papel do ambiente na nossa evolução. Então, se você quer aprender como transformar qualquer oportunidade em vantagem competitiva, fica aqui comigo, porque esse episódio pode mudar sua perspectiva. Sabe aquele amigo que vive dizendo que o mercado de trabalho já está saturado, ou que tem muitos concorrentes naquela prova que você quer fazer? Sabe, aquela pessoa que fica ali te colocando para baixo, colocando dificuldades. Às vezes ela fala também que ninguém consegue um emprego bom, porque tudo é questão de QI, o famoso quem indica. Eu tenho uma teoria para essas pessoas, tá? Gente que fica repetindo essas coisas são pessoas que, infelizmente, elas nunca tentaram sair do lugar. E elas estão ali paradas há tanto tempo que elas realmente acreditam que não seja possível sair dali. Quando eu paro para refletir nas minhas amizades da infância e da adolescência, eu penso nisso, sabe? Que estávamos todas ali no mesmo ambiente, no mesmo lugar, e cabia a cada uma continuar onde estava ou buscar fazer algo de diferente. Existe um livro chamado Trabalho Focado, que ele fala sobre como a distração está destruindo a nossa capacidade de aprendizado e produtividade. E sabe o que isso significa? Que a maioria das pessoas não está competindo de verdade. Sabe por quê? Essas pessoas, elas estão muito ocupadas rolando o feed do Instagram, do TikTok, pulando de tarefa em tarefa, sem concluir nada. Começa a querer criar um hábito novo, mas começa a falhar, aí pula, aí para e começa a fazer outra coisa. Então elas ficam ali o tempo inteiro se sabotando, sabe? E às vezes elas colocam ali como verdade absoluta para elas mesmas que não adianta tentar. Mas na verdade não é bem isso, não é que não adianta tentar, na verdade não adianta começar e parar, né? A gente precisa ter um plano e a gente precisa persistir. Isso me lembra, inclusive, aquela velha história lá da educação infantil, do coelho e da tartaruga, e você deve se lembrar dessa história. Enquanto o coelho, que tem talento e velocidade, ele acaba ficando ali, né? Enquanto ele fica distraído no meio do caminho, a tartaruga, lenta, porém constante, chega primeiro, né? Então isso é uma fábula, isso é uma história que a gente aprende lá nos nossos anos iniciais, quando a gente entra na escola, mas que a gente consegue levar para a vida, porque é a mais pura verdade, né? Então, hoje o mercado, seja o mercado acadêmico ou o mercado profissional, ele está cheio de coelhos distraídos pelo meio do caminho.
E você então só precisa ser a tartaruga determinada para se destacar. Vou dar mais um exemplo aqui. Você já deve ter percebido que quando alguém começa a se dedicar de verdade, seja na academia, nos estudos, na dieta, enfim, algum hábito que ela esteja adquirindo ali, aí ela começa a se dedicar de verdade. Você já observou que a maioria das pessoas ali ao redor começam a reagir de forma negativa? E aí as pessoas começam a falar: nossa, você está obcecado, você só pensa nisso agora, relaxa um pouco, né? Então, esse tipo de frase é comum. E isso acontece inconscientemente, né? Ou seja, a sociedade acaba criando regras. São umas regras, assim, invisíveis, né? Sobre o que é aceitável e inaceitável. Então, se você estuda demais, se esforça demais ou trabalha demais, parece que você está saindo, entre aspas, do padrão. Mas adivinha, é justamente quem sai do padrão que se destaca. Como dizia aí Albert Einstein, insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Foi o que eu disse aqui no início. Se a gente faz a mesma coisa, a gente vai ter o quê? O mesmo resultado. É simples, né? É básico. Não precisa pensar muito para poder chegar a essa conclusão. Isso é um fato. Agora, vamos falar de um erro muito comum. Nos preparamos para cenários mais difíceis do que eles realmente são. Eu tenho certeza que você já deve ter passado por uma situação assim, que você ficou se preparando e você ficou imaginando, isso vai ser difícil, isso vai ser impossível, e depois você passou e falou, ufa, não era bem assim. Eu mesma, quando fui fazer o meu processo seletivo de mestrado, pela primeira vez, eu fiquei o ano inteiro me preparando para aquela prova. E eu fiquei muito chateada, muito frustrada por não ter conseguido passar. Mas, no ano seguinte, eu tentei novamente. E no ano seguinte, parecia ser muito mais difícil do que no primeiro, porque tinha apenas uma vaga, uma única vaga para a área que eu queria. E assim, no ano anterior não tinha nenhuma vaga para a área que eu queria. Eu tentei em outra área diferente. Só que tinha mais vagas. E eu não consegui. E aí, nessa segunda tentativa, eu falei, poxa vida, agora tem uma vaga só. Isso é muito difícil, isso não vai dar certo. Meu Deus, eu fiquei super ansiosa, mas me preparei. Me preparei e passei. Um processo seletivo de 6 meses, várias etapas. A cada resultado de uma etapa era uma alegria, era uma, sabe, uma comemoração que não cabia no meu peito, assim. E quando chegou a última, então nem se fala que realmente, né, eu fui aprovada e que eu consegui aquela única vaga no mestrado, numa universidade federal, em que sabemos que o processo seletivo abrange pessoas do Brasil inteiro, principalmente se tratando de uma das melhores federais do Brasil. Então, sim, foi muito concorrido. Mas eu só precisava de uma vaga. E foi a vaga que eu conquistei. Eu havia me preparado para um cenário muito mais difícil do que realmente foi. E, aliás, no dia da prova final, da última etapa, quando eu abri a prova, eu tinha que fazer a análise de um discurso. Era uma análise comparativa, eu nunca vou esquecer, de 2 músicas. E uma das músicas era de uma das minhas cantoras favoritas. E uma música que eu gosto muito. Era a Pitty, inclusive, vou até falar o nome aqui. Na hora que eu abri a prova, que eu vi a música da Pitty, eu falei, é minha, essa vaga é minha. E eu já tinha passado pelas outras etapas, né, do processo seletivo. Cara, eu fiz a prova tão empolgada e o resultado veio. Depois que eu entrei no mestrado, não acabou por aí. Teve mais um processo seletivo para a bolsa. E aí, né, os critérios seriam uma boa pontuação no processo seletivo e apresentar um projeto de pesquisa relevante. Aí, mais uma vez,
eu pensei, eu me preparei para um cenário muito mais difícil do que realmente era. Eu falei, será que minha pesquisa vai ser tão relevante a ponto de eu conseguir uma bolsa, um investimento na minha pesquisa? Será que eu vou conseguir? Consegui. Mais uma vitória, mais uma alegria no primeiro mês de mestrado. Logo na sequência, teve outro processo seletivo. E nesse caso, para poder participar de um congresso internacional. Então a gente tinha que entregar o nosso projeto para ver se o congresso ia aceitar o nosso artigo. E ali eu ansiosa, mais uma vez, me preparando para o pior cenário. E comecei a perguntar para os meus colegas, e aí, você vai se inscrever? Você vai se inscrever? E todo mundo falando que ia se inscrever. E o mestrado na UFMG, ele não tem uma carga horária de disciplinas fixas, né? Você escolhe as disciplinas que você quer cursar. E aí, nesse sentido, pessoas do mestrado, doutorado, todo mundo tá ali junto, né? Então eu fui perguntando para os meus colegas e ali tinha mestrandos e doutorandos no meio. E quando eu perguntava para os doutorandos se eles iam aplicar e eles diziam que sim, eu tremia de novo, falava, gente, não vai dar certo para mim, hein? Eu me inscrevi, mesmo assim. E aí eu lembro que um dia um dos doutorandos chegou e falou assim, e aí, galera, saiu o resultado. Vocês viram lá? Aí um falou, eu vou olhar aqui agora, eu vi, o meu foi aprovado. O meu não foi, o meu não foi, o meu não foi. Falei, ih. Aí eu falei, eu vou deixar pra olhar o meu em casa. Eu não queria, eu tava morrendo de medo de olhar na frente deles e não dar certo, sabe? E aí, realmente, eu cheguei em casa e eu olhei e tinha sido aprovado. Eu falei, o quê? Aquele doutorando massa, que tem um repertório, uma bagagem gigantesca, com a pesquisa super relevante, ele não foi aceito? E o meu foi? Ou seja, por que eu tô te contando isso tudo? Para te falar que às vezes a gente realmente se prepara para o pior cenário. E às vezes não é assim. Então, como podemos sair desse ciclo? Duas coisas: ambiente e repetição. Olha como eu estava preocupada com o meu ambiente, com os doutorandos que estavam aplicando e etc. Se eles falassem comigo, Sheila, você não vai conseguir, Sheila, sua pesquisa não é legal, Sheila é muito concorrida e etc, etc, era capaz de eu desistir mesmo. Mas eles não falavam isso, graças a Deus. Eu ficava simplesmente assim, impressionada só por achar que eles eram assim muito bons no que eles faziam. Mas o ambiente conta e muito. No livro Hábitos Atômicos, o James Clear diz que o ambiente tem um impacto gigantesco no nosso comportamento. E que se você quer mudar os seus hábitos, você precisa mudar primeiro o seu ambiente. E é fato, é fato. Pensa comigo. Se você quer comer saudável, mas na sua casa está cheia de chocolate, bala, doce, sobremesa, a galera na sua casa pede fast food todo dia, ou quase todo dia, pede pizza, hambúrguer, vai ser muito difícil você resistir, não é? O mesmo vale para a produtividade. Se você vive cercado por pessoas que procrastinam e não buscam evolução, seu cérebro vai se acostumar com isso. Agora, se você entra em um grupo de estudo sério, segue profissionais que te inspiram e começa a se cercar de pessoas que te desafiam, adivinha? Seu comportamento muda sem que você precise de tanta força de vontade. E foi o que aconteceu comigo. Eu estava ali naquele ambiente, no meio de doutorandos muito bons, que tinham pesquisas muito relevantes e muito boas. Eles me desafiaram a ser melhor, sabe? Eu falei, eu preciso estudar mais, eu preciso ler mais, para que eu possa estar nesse ambiente. Eu preciso ter repertório para acompanhar essa galera. Então o ambiente me desafiou a ser melhor. E eu falo para todo mundo, o mestrado mudou a minha vida. Não foi só a minha vida acadêmica, foi minha vida pessoal, minha vida como um todo. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi meu mestrado. Foi quando eu tive realmente a oportunidade de aprender a estudar, de gostar de estudar. E esse fato de aprender a estudar, a pesquisar e de gostar disso, me fez
a aprender a pesquisar sobre viagens, a estudar mais sobre viagens, e me fez realizar meu sonho, que era conhecer outros países. Sendo que o primeiro eu conheci para participar desse congresso internacional. O segundo país que eu conheci também foi para participar de outro congresso internacional, o primeiro no Chile, o segundo na Argentina. E quando eu concluí o mestrado, então, eu fiz outra viagem internacional para comemorar a conclusão do meu mestrado. E de lá para cá eu faço uma viagem por ano. Porque eu aprendi a pesquisar, eu aprendi a estudar sobre viagens. Então, o mestrado realmente mudou minha vida. Se você quer se destacar, o que você precisa fazer agora? Anota aí. Identifique primeiro seu ambiente. Ele está te ajudando ou te sabotando? Segundo, pare de criar dificuldades que não existem. Tente antes de assumir que é impossível. Deleta essa palavra impossível do seu vocabulário. E terceira e última ação que você precisa a partir de agora para se destacar. Seja consistente. O diferencial não está no talento, mas na repetição. Foca nisso. Lembre-se, a maioria das pessoas está distraída, procrastinando e com medo de tentar. Isso significa que, se você tiver um pouco mais de disciplina e estratégia, já sai muito mais na frente. Agora me conta, qual dessas ideias fez mais sentido para você? Me manda uma mensagem. Se você gostou desse episódio, siga o meu podcast no YouTube ou no Spotify e compartilhe com quem você acha que precisa ouvir isso. E é claro, aplique o que aprendeu para transformar a sua vida. Nos vemos no próximo episódio.